Você que trouxe a sua Bíblia, eu convido a você a ler comigo os Salmos de número 46, aonde Deus vai falar comigo e com você nesta noite, amém? Deus tem falado ao meu coração desde terça-feira a respeito deste capítulo, Salmos 46, versículo de número 1, o 2, e depois nós vamos ler o versículo de número 10, amém? Todos acharam? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes transportem para o meio dos mares. Versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus quer falar comigo e com você. O tema é Deus como refúgio e fortaleza. Irmãos, nós acabamos de ler aqui uma passagem, e muitas vezes eu mesmo já comentei, achando que era Davi que havia escrevido esse salmo. Mas essa semana, estudando, não foi Davi que escreveu o Salmo 46. Foi os filhos de Corá, e mediante as dificuldades que Israel estava enfrentando, depois do momento que Davi, como rei, vivenciou seus momentos difíceis, de guerra, de dificuldade, de afronta, de luta, foram escrito este salmo do capítulo 46. E eu quero trazer para mim e para você algumas lições para que possamos colocar em prática no dia a dia das nossas vidas. Então vamos lá. A frase Deus é o nosso refúgio e fortaleza significa: Deus é a fonte de segurança. Bom, todas as vezes que a nação de Israel passava momentos difíceis, antes que Jesus tivesse passado tudo o que ele passou, se oferecendo como sacrifício, antes disso tudo, os nossos irmãos do passado precisavam de alguém que estivesse com a sua vida no altar para sacrificar um cordeiro, passar pelo processo do santo até entrar no lugar santíssimo, para Deus aceitar a oferta, o holocausto, o sacrifício, para que Deus perdoasse ali todo o pecado da humanidade. E este tempo aqui ainda estava dentro deste processo. Então, aonde hoje eu e você temos que ir? Hoje nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro. Eu até falei isso hoje, essa semana, com um rapaz que trabalha comigo. Olha para você ver, o homem errava, quem pagava era o animal. Era o cordeiro que não tinha nada a ver com o pecado da humanidade. Só que Deus é tão maravilhoso
maravilhoso, tão tremendo, tão poderoso, que Jesus, vendo todo o sofrimento da raça humana, ele se propôs ao Pai de se tornar o Cordeiro humano, ser sacrificado para mim e você estar aqui nesta noite. Através desse sacrifício, nós encontramos o quê? Segurança. Irmãos, às vezes nós estamos esperando a segurança do sistema. Às vezes eu e você estamos esperando a segurança do nosso país. O sistema, o país, não pode promover a mim e a você a segurança. E aonde encontramos segurança? Em Deus. É Deus que nos dá o quê? A sabedoria, o ensinamento para nós aprendermos para estar debaixo da sua segurança. Irmãos, nós estamos isentos de passar momentos difíceis? Não. Estamos isentos de sofrer alguma coisa? Não. Mas estando debaixo da mão do Senhor, Deus traz a mim e a você segurança. Como podemos classificar segurança? Livramento. Quantos livramentos Deus já te deu? Às vezes você teve livramento aí de morte, andando no passeio, andando na cidade, ou você estava distraído, aconteceu alguma coisa e você viu o quê? O livramento, a segurança de estar em Deus. Na hora que a gente menos espera, nós vemos o agir de Deus. E na hora que Davi mais precisou, Deus foi o quê? A sua segurança. Um exemplo, quando Davi estava apacentando as ovelhas, ele vivenciou um momento que ele não esperava. Cuidando das ovelhas, veio o urso e atacou a sua ovelha. Passou mais uns dias, veio o leão, atacou a ovelha. O que aconteceu? Davi aceitou aquela situação? Davi deixou a ovelha dele ser tragada pelo urso ou pelo leão? Não. Ele lutou. O que eu quero trazer para mim e você entender, hoje, o nosso adversário, que é chamado Satanás, ele representa o urso e o leão. A ovelha hoje representa cada membro da nossa família. Os nossos filhos, irmão, tio, tia, primo, avô, avó, cunhado, cunhada. O que ele quer fazer? Ele quer o quê? Tragar estas vidas para que elas não cheguem até o Senhor Jesus. Então Davi encontrou em Deus segurança, força para aqueles que nele confiam. Só tem segurança e só adquire força naqueles que confiam no Senhor. E eu pergunto para mim e para você, até onde nós estamos confiando em Deus? Eu falei aqui semana passada, às vezes as pessoas se preparam quando a luta chega. Aí a luta chega, ele quer preparar no meio da luta. Nós temos que nos preparar antes que a luta venha, antes que o imprevisto aconteça, porque quando acontecer, nós estamos aonde? No refúgio que é Deus. Você está aqui hoje porque você sabe que aqui é o refúgio aonde Deus vai falar com você, aonde Deus vai tratar com você, aonde Deus vai te dar uma palavra e você vai sair daqui com seu coração tranquilo.
Na casa de Deus nós buscamos o quê? Refúgio. Refúgio indica um lugar de proteção. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Nos países europeus, que acontece lá tsunami, terremoto, aonde eles vão quando a sirene toca? Eles buscam lugar de quê? De refúgio. Quando vai se armar um temporal que vai promover um furacão, o que acontece? As sirenes soam o seu sinal e as pessoas vão buscar lugar de quê? De refúgio, porque refúgio representa lugar de segurança. Quando os problemas acontecem na nossa vida, nós buscamos refúgio em Deus, porque nós se sentimos o quê? Seguro, lugar de proteção. Eu posso estar enfrentando luta, eu posso estar enfrentando dificuldade, mas aqui é o lugar aonde eu acho a proteção de Deus, aonde nós estamos o quê? Debaixo da potente mão do Deus Todo-Poderoso. Foi assim que Davi conseguiu vivenciar os momentos difíceis, passar pelos momentos difíceis. Vamos lá. Abrigo em tempos difíceis. O que acontece hoje, irmãos? Hoje está acontecendo ao contrário. Os dias difíceis chegou e as pessoas não querem se abrigar em Deus. Elas estão se distanciando de Deus, sendo que eu e você estamos vivendo os tempos difíceis. Se eu vivo um tempo difícil, então eu tenho o quê? Me abrigar em Deus, buscar mais em Deus, para que Deus nos dê o quê? Direções para suportar os dias difíceis. Se você vê na Bíblia, irmão, todos os homens, todas as mulheres, que quando vieram tempos difíceis, eles se abrigavam em Deus. O Jonathan deu aqui, sábado passado, no estudo aqui no seminário, no tempo antigo, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Agora está sendo o contrário. Quanto mais fica difícil, mais a igreja recua, mais os cristãos estão parando. Estão parando em quê? Parando de frequentar a igreja, parando de orar, parando de buscar, parando de querer se aproximar mais de Deus, sendo que eu e você estamos chegando no tempo final. E aonde encontramos abrigo? Nos pés do Senhor. Fortaleza transmite a ideia de poder, firmeza para enfrentar desafios, irmão. Nós aprendemos a palavra aqui. Vamos classificar que aqui a igreja é o lugar de fortaleza. Deus se faz presente aqui. Todas as vezes que nós entramos no lugar de fortaleza, Deus nos fortalece. Nos fortalece através de quê? Da sua palavra. Se não houver palavra, não tem como nós sermos fortalecidos, irmão. Porque a palavra faz eu e você trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós assistimos o vídeo aqui sábado. Tem muita gente que não acredita em Jesus, irmão. Tem muita gente que não acredita que Jesus vai voltar.
E o mais duro não é lá fora, não. O mais duro e a realidade que nós estamos vivendo é dentro da igreja. Tem muitas pessoas que não acreditam mais que Jesus vai voltar, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus pode mudar a situação que você está passando ou vivenciando. Tem muita gente que não acredita mais, irmão. As pessoas estão deixando de acreditar em Deus e estão acreditando naquilo que o homem fala. É mais fácil acreditar no que o homem fala do que Deus já falou para mim e para você. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmão. E para nós conseguirmos viver o desafio, nós temos que aprender na fortaleza, na base, na rocha, que é Jesus. Deus oferece amparo e suporte em momento de adversidade, tanto física quanto espiritual. Eu vivi 2 meses atrás o amparo de Deus. No momento, na minha vida física, eu vi o amparo de Deus. Será que eu e você estamos vendo o amparo de Deus na vida física e na vida espiritual? Às vezes as pessoas olham para nós e vê a gente sorrindo por fora, mas não sabe o que se passa no seu coração, na sua vida, na sua saúde. Mas o que te dá coragem para continuar, porque Deus oferece o quê? O amparo. Deus oferece o suporte no momento difícil da adversidade que estivemos enfrentando. E onde está isso? É em Salmos 91, versículo de número 2. Olha o que Deus diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha só, irmão, Salmos 18, versículo de número 2. Salmos 18, versículo de número 2. Olha o que vai dizer para mim e para você. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha como que Deus se representa para mim e para você, irmão, quando nós confiamos em Deus. Olha a confiança de Davi em Deus, o que promoveu na sua vida, irmão, na sua casa, na sua família, na sua descendência, por ele confiar que Deus era o seu escudo, o seu refúgio, a sua fortaleza. No dia da angústia, era também o seu socorro. Isaías 25, versículo de número 4. Olha o que Deus vai dizer para mim e para você. Isaías 25, versículo 4.
porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Olha o que o profeta também falou, irmão. Deus como fortaleza, como refúgio no dia de tempestade. Irmãos, a tempestade natural, agora eu estou falando da parte da natureza, que parece que ela vai arrancar a sua casa do lugar. Eu já vi no bairro que eu moro, uma tempestade arrancar um telhado como esse que está sobre a nossa cabeça, e lançar ele a metros de distância. O que guarda a nossa vida na tempestade natural? Hein? Tem gente que acha que é a base, né? O concreto. Irmão, se não for a mão de Deus, a tempestade natural, ela traz devastações. Existe determinados lugares dentro da nossa cidade que qualquer vento joga coisas grandes no chão. Aí você vê como Deus cuida de nós nas tempestades que enfrentamos. Não é só tempestade espiritual, enfrentamos tempestades também físicas, da natureza. Refúgio, lugar seguro, onde se pode encontrar proteção contra perigos, fortaleza, capacidade de Deus para dar força e poder para enfrentar os desafios da vida. Tópicos: Deus é o nosso refúgio, Deus é segurança e proteção. Segundo tópico: confiança diante o caos. Qual é o caos que você está enfrentando? O caos nós podemos classificar ele na nossa vida de diversas formas. Existe o caos espiritual, o caos financeiro, o caos conjugal, o caos da saúde. Existe o caos familiar. E qual desses nós estamos vivendo em nossas vidas? Vivendo neste momento presente. Não é o que está por vir, estou falando o presente, o agora. Talvez você veio aqui hoje e nesta semana você enfrentou um caos. E você veio ao lugar aonde que Deus vai te dar o quê? Em meio ao caos, coragem a não temer, mesmo diante de mudanças drásticas. Às vezes acontece coisa na nossa vida, né? Que nós passamos pelo grande tremor, ou temor, porque às vezes é uma mudança drástica, que você fala assim: e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser dessa situação? E Davi passou por isso, irmão. Quando seu filho se levantou para matá-lo, para sentar no trono, ele teve que passar por uma mudança drástica. Mas Deus deu a ele o quê? Vitória. No meio
de todo este caos. E aonde Deus nos mostra que é comigo e com você, no meio do caos. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olha só, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Quem nos ajuda no momento difícil, irmão? É Deus. Tanto espiritual como física. Quem nos ajuda é Deus. Quem nos dá força para passar de cabeça erguida é Deus. Às vezes tem situações que nós enfrentamos, irmão, que ficamos constrangidos, mas Deus passa com a gente no meio dessa tempestade e nos dá a vitória no final. Vou te dar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue, ela vivenciou 12 anos da sua vida frustrada, rejeitada, discriminada, mas no final do caos, Deus deu a ela o quê? Vitória. Deus sustentou a ela o quê? Com a destra da sua justiça. Irmão, quem tem nos sustentado nesse mundo que nós estamos vivendo é Deus. É a nossa fé em Deus que tem nos mantido de pé. Servir a Deus é fácil? Não, não é fácil. Mas mediante a fé que eu e você exercemos em Deus, Deus tem nos dado o quê? Coragem, força para caminhar. Irmãos, a gente vê alguns irmãos na igreja que é exemplo para nós. Às vezes tem pessoas que moram dentro da igreja e não tem coragem de atravessar o passeio para vir. E nós temos irmãos que moram em outros bairros que dependem às vezes de 2 conduções ou mais para estar aqui e não vê dificuldade. E tem gente que mora dentro da igreja, vê dificuldade. Ele põe o dedo assim para o lado de fora da janela, gela o dedo e fala: hoje eu não vou na igreja não. É igual essa chuva aí, irmão. Tinha 41 dias que não chovia, e já tem muita gente já murmurando só com essa chuvinha aí, ó. Ele já não veio hoje na igreja. Aí ele vai pôr a culpa em quem? Ah, Senhor, o Senhor mandou a chuva na hora que eu estava indo para a igreja. Tem sombrinha, tem capa, tem táxi, tem Uber, mas não vem, porque a chuva foi o empecilho dela vir. E eu pergunto para você e para mim: como que Deus vai nos abençoar se colocamos dificuldades numa simples coisa? A mulher do fluxo de sangue não colocou dificuldade. Zaqueu, quando subiu na árvore, ele não colocou dificuldade. José, quando foi lançado na prisão, ele não colocou dificuldade em adorar a Deus.
Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi lançado na fornalha de fogo, eles não colocaram obstáculo para adorar a Deus. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele não colocou obstáculo para adorar a Deus. Mas hoje, a desculpa da igreja do século 21 é as coisas que acontecem se tornam obstáculo para adorar a Deus. E Deus está dizendo aqui, ó, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Vamos aqui falar para pessoas inteligentes. Imagina se Deus nos abençoasse conforme nós tratamos Ele. Hein? Você já parou para pensar isso, irmão? Deus nos dá o melhor. E nós damos para Deus o resto do que sobra do nosso tempo. Essa é a realidade da igreja hoje, irmão. Nós damos o resto para Deus. E Deus dá o melhor para a sua igreja. E nós temos que dar o quê? O melhor para Deus. Será que estamos dando o melhor para Deus? Para pensar, irmão. Isso eu me encaixo também. Às vezes temos tempos para tudo. Às vezes trabalhamos 12, 13, 14, 15 horas. Mas não tiramos uma hora para Deus. Das 24 horas, para agradecer, para ouvir, para meditar, para buscar. Achamos dificuldades, porque quando dobramos o joelho, o sono vem, o cansaço vem. Aí você fala assim, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, irmão, mas Ele dá o melhor dEle para nós. E Deus merece o melhor de nós. Nós temos que achar um tempo exato, propício para adorar a Deus. Só de eu e você estarmos aqui, irmão, não precisamos pedir mais nada. Quantos deitaram ontem e não acordaram hoje pela manhã? Você deitou ontem e está aqui hoje, com saúde, com vida. Deus te deu o privilégio, a oportunidade de estar mais uma vez buscando refúgio, buscando socorro, estando na fortaleza, para Ele te dar coragem para continuar. Terceiro tópico: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Reconhecer de Deus e confiar em seu poder, foi o que Davi fez, irmão. Nós falamos aqui numa mensagem anterior, Golias, quando enfrentou o exército de Israel, ele afrontou aquele povo durante 40 dias. 40 dias afrontando Israel. E Davi chega diante do rei e fala: aquieta teu coração, porque o Deus que eu sirvo é o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Deus de fortaleza, é o Deus de refúgio, e vai me dar vitória, vai dar vitória a Israel. Israel vai saber que só Deus é o Senhor. Confiar na soberania de Deus, irmão. Confiar no seu poder. Quantos crentes lê a Bíblia e não acredita que Deus pode fazer e tem poder? Vou te dar um exemplo aqui. Sabe por que a igreja de hoje não vê as coisas acontecer que acontecia no passado? A culpa não é de Deus, a culpa é nossa.
Porque nós não confiamos no Deus o suficiente para promover o extraordinário acontecer. Porque a gente tem exemplos na Bíblia que coisas instantâneas aconteceram. Dou outro exemplo. Já falei e torno a dizer, a mulher do fluxo de sangue, ela falou assim, se eu só, olha para você ver o que é confiar. Ela não falou assim, eu preciso ir lá, ele me dá uma palavra, eu preciso ir lá, ele colocar a mão na minha cabeça. Não, ela falou assim, se eu só tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Isso que é confiança. Vou te dar outro exemplo. O centurião falou assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra que o meu soldado, o meu servo será curado. Jairo, a filha dele estava morta e todos já haviam desenganado. Ele foi até onde? Jesus, basta uma palavra e eu creio que a minha filha vai voltar a viver. E muitos que estavam ali andavam com Jesus. Falou assim, ó, Jairo, já era, sua filha está morta. O que Jesus falou assim? A multidão, saia, tem coisas que Deus vai fazer no secreto. Por isso que você não tem visto Deus agir com grande glória na terra, porque tem muitos lugares que estão amarrotados e precisa as pessoas sair para o principal chegar. Foi o que aconteceu na casa de Jairo. Tinha muita gente, mas o principal não estava. Quando o principal chega, ele manda todo mundo sair para o extraordinário acontecer. O que ele fez? Pega na mão da menina. Talita, né? Talita, levanta. Basta só uma palavra, irmão. O que Deus tinha que falar comigo e com você está na nossa mão. Só que eu e você temos que pôr em prática o que Deus já deixou registrado aqui na sua palavra, para mim e para você. Jesus falou que nós ia fazer coisas maiores do que Ele fez. Mas para isso acontecer, precisamos o quê? Crer, confiar, acreditar, buscar. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sabe o que acontece hoje? O complexo de inferioridade. Muitos de nós olhamos no espelho, olhamos para nós mesmos e falamos assim, eu não sou capaz de fazer isso. Olha aqui, irmão, o que a Bíblia está dizendo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você tiver que fazer alguma coisa, peça a Deus sabedoria. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Olha só, irmão, a palavra fortaleza, se você analisar ela de Gênesis, Apocalipse, você vai ver quase todos os livros, você vai ver refúgio, fortaleza. Quem é fortaleza? É Deus que me fortalece. Se eu estou aqui, não é por mérito meu. Se eu estou aqui, não é por força minha. É porque Deus me fortaleceu. É porque Deus tem segurado na mão direita de cada um de nós, falando, ó, eu estou contigo. Você está pensando em parar? Eu estou contigo. É eu que te sustento. A minha destra te mantém de pé. Deus no controle.
A ação de Deus traz paz, cessa guerras e exalta o seu nome entre todas as nações. Quando Golias enfrentou Israel, após a vitória de Davi contra Golias, o que aconteceu? Cessou-se a guerra. A guerra acaba? Não. A guerra só vai acabar o dia que Jesus arrebatar a igreja e quando a igreja vir morar com o Senhor aqui no novo céu e na nova terra. Aí não haverá mais guerra. Você vence uma guerra aqui e se levanta outra ali. Porque guerras, elas se configuram como uma fileira. Você vence uma aqui, já tem outra ali esperando você. Davi venceu Golias, mas após Golias já tinha outro gigante para ele enfrentar. É assim que é a nossa vida, irmão. Deus tem que estar no controle. Ele tem que ser o controle da nossa vida. É a mesma coisa quando você está vendo TV. Para você assistir TV, quem que tem que estar na sua mão? Ela muda sozinha? Não. Mesmo as televisões hoje sofisticadas, né? Que tem um comando de voz, para ela mudar você tem que falar. Para Deus fazer, você tem que orar. Você tem que buscar. Você tem que falar. Ele tem poder para transformar? Tem, irmão. Mas ele quer ouvir a voz do adorador. Ele gostava de ouvir toda manhã e toda tarde a voz de Adão. O dia que Deus não viu Adão no lugar que ele estava acostumado, Deus sentiu falta. Deus está sentindo falta de muitos de nós. No jardim. Não é no jardim do Éden. O jardim é onde você busca Deus, na sua casa. O cantinho reservado. Há quanto tempo Deus está indo lá e não tem visto você? Não tem visto eu? Não tem visto nós? Não tem visto a igreja? Esta igreja que nós estamos vivendo hoje, irmão. A igreja quer facilidade. Seria muito fácil, né? Senhor, eu estou passando essa luta aqui, aí Deus vem e pá! Ia ficar sem graça, irmão. Porque seria como se fosse mágica. Mágica é para entreter as pessoas. É para impressionar as pessoas. O que Deus faz é para transformar as pessoas, para impactar pessoas. Não entreter as pessoas, mas para impactar. O que Deus faz na sua vida e na minha vida é para impactar. Mas para isso acontecer, temos que buscar. Nós já lemos Isaías 43, 13, para encerrar. Socorro, bem presente, ressalta a prontidão de Deus em nos ajudar. Ele está sempre disponível para nos auxiliar e socorrer. Precisamos buscar muito por Ele. Deus está disponível a mim e a você a todo tempo. A todo tempo que eu e você buscarmos o Senhor, Ele está disponível. Agora eu vou te dar um exemplo. Quantos líderes hoje que não tem tempo para ouvir a sua ovelha? Tem igreja, irmãos, que você tem que ir na secretária do pastor, ela pegar uma agenda pretinha, ou branquinha, ou vermelhinha, ou marronzinha, e olhar para qual mês ele vai poder te encaixar para ouvir. E o nosso pastor é Deus, está disponível a todo instante para ajudar, para auxiliar, para corrigir, para cuidar. Mas eu e você, como ovelha, temos que buscar.
Foi igual um hino que tem aí, né? Eram 100 ovelhas. O pastor deixou as 99 no aprisco e foi buscar aquela que havia se perdido. O homem, antes do sacrifício que Jesus fez, havia se perdido. O que Deus fez? A única ovelha e cordeiro que ele tinha para resgatar todo o rebanho que havia se perdido, ele deu como sacrifício, que foi Jesus. E ele se tornou o quê? O bom pastor, que cuida de mim e de você até hoje. Olha como Jesus é bom. Quando ele estava transfigurado e subindo ao céu, ele falando com seus discípulos, ele falou assim, ó, eu vou para o Pai preparar moradas, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque ele, como um bom pastor, ele tinha o quê? A preocupação de como as ovelhas iam se comportar longe de quem? Do pastor. Aqui dentro é muito fácil nós se comportar como ovelha diante do pastor Daniel. Mas e nós como ovelha quando estamos fora do aprisco? Como nós se comportamos? Aí Jesus falou assim, ó, eu vou para que o Consolador venha. E ele vai estar com vocês até a consumação do século. O que significa a consumação do século? O arrebatamento da igreja. Existem 2 arrebatamentos. Primeiro, quando eu e você morremos, o Senhor nos arrebata. E existe o segundo arrebatamento, que é o arrebatamento da igreja. Jesus pode voltar hoje e nos levar aqui, ó. O Espírito Santo transformar esse corpo corrupto num corpo incorruptível, que nós vamos desprender da matéria e começar a subir ao encontro do Senhor. São esses 2 arrebatamentos que eu e você como igreja esperamos. Por isso que eu falo, existe oportunidade que você tem que se preparar antes que ela chegue. A salvação é uma oportunidade. Ela pode chegar agora para mim e para você. Será que estamos preparados para ela? Está dando agora para você entender? Será que você vai se preparar quando Jesus arrebatar a igreja? Aí você vai ter que enfrentar, aí não vai ter mais Deus, aí não vai ter mais Espírito Santo, aí vai ser você e você. E quem vai atormentar é o inferno inteiro com Satanás, aí não vai ter mais auxílio. Então se prepara antes que a oportunidade chegue, porque se ela chegar, você já está preparado. Porque ninguém sabe a hora que a morte vai chegar para mim e para você, irmão. Você não sabe a hora. Eu posso estar aqui agora. Eu posso chegar em casa e o Senhor me levar. E se eu não estiver preparado? Para onde eu vou? Hein? Se prepare antes que a oportunidade chegue. Porque a senha nossa pode ser chamada ainda nesse ano. Amém? Então deixo essa mensagem para mim e para você. Deus é a nossa fortaleza e o nosso refúgio em tempos difíceis, como eu e você estamos vivendo hoje. Estamos em tempos difíceis, mas nós temos visto a mão de Deus em nós. Vou te dar outro exemplo para a gente orar. Talvez você ganhe um salário mínimo, né? Quantas coisas você faz com o salário mínimo? Quantas pessoas que você ouve? Ah, um salário mínimo não dá para nada. Quantas coisas você faz com o salário mínimo que você ganha? Aí você não vê o agir de Deus? Aí você não vê o cuidado de Deus? Aí você não vê o sustento de Deus?
Aí você não vê a provisão de Deus, o cuidado de Deus por nós. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Espero que alguma palavra que você ouviu aqui possa ser germinada dentro do seu coração, para que ela produza o fruto que você tem buscado. Amém?